E aí pessoal, beleza? Deus Andrade aqui, certo? Então pessoal, hoje eu vou estar cortando meu próprio cabelo aí, certo? Com a minha maquininha aqui, ó. Eu já comecei aqui, né? Que deu problema aqui na câmera aqui, eu tive que parar. Aí o que acontece? Vou estar cortando meu próprio cabelo aqui. Eu pedi pra vocês se inscrever aí, pessoal. Se inscreve aí, dá um like, comenta aí vocês que conseguem cortar seu próprio cabelo aí, certo? Eu vou estar utilizando aqui, ó, um espelho pequenininho, esse tá meio zoadinho, mas tá servindo, certo? Eu tenho outro aqui na minha frente aqui, esse aqui vai servir pra mim, tá dando uma visualizada aqui, ó, beleza? Mas é isso, ó, tá cortado ali, ó, aí eu vou estar cortando aqui, vocês vão acompanhando aí, eu vou estar tendo que pausar o vídeo, né, para não ficar muito grande aí, beleza? Mas por enquanto vocês vão vendo aí. Beleza, pessoal? Quando chegar aqui, esse lado de cá, ó, quando eu fizer esse lado de cá, eu mostro pra vocês, tranquilo? Aí, pessoal, né? Esse lado de cá, ó. Então, eu vou estar agora passando o pente 1. Pente 1 daqui. Uns pentes aqui. Passando o pente 1 aqui, ó. Vocês me desculpando a imagem aí, que eu tô gravando um celular aqui. Esse celular aqui não é muito bom, a câmera dele não é muito boa. Mas se Deus quiser aí eu vou estar adquirindo outro celularzinho aí com uma câmera melhor, ou até uma câmera mesmo, pra mim estar fazendo os vídeos mais de qualidade pra vocês aí. Entendeu? Mas é isso, ó. Vou passando a mão aqui, ó. Aí quando chegar do outro lado aqui, certo? Aí eu mostro pra vocês, beleza? Aí pessoal, passei a 1 aqui, ó. Né? Passei a 1. Passei a 1 baixa. Agora eu vou estar regulando aqui a alavanca aqui da maquininha aqui, ó. Né? Passar um intermediário agora. Bem, não sobe muito, que é um intermediário, é só. Eu pego meu espelhinho aqui, ó. Aí quando chega do lado de cá eu já não preciso do espelho. Eu coloco ele tá de volta. E venho aqui, ó. Coloca agora um alta, regula tudo aqui, ó, alavanca pra baixo aqui, ó. E deu mais um pouco aqui, ó. Tô olhando aqui os minutos aqui para não ficar muito longo aí, né? Chega do outro lado aqui com um alto aqui, eu volto com vocês aí, beleza? Aí, gente, passei a 1 baixa, a 1 intermediária e 1 alta. Agora eu vou passar a 1,5 para diminuir esse volume aqui, ó. Certo? Diminuir esse volume aqui, eu vou passar a 1,5.
Esse pente aqui, ó. Vou passar ele logo na alta, né? Aqui, ó. Tá vendo? Já diminuiu bastante o volume aqui, ó. Ficou só uma marquinha aqui, ó. Agora vem com o espelho aqui, ó. Tem que ter paciência, hein, pessoal? Tem que ter paciência, né? Se vocês nunca cortaram o próprio cabelo de vocês aí, no começo aí vai dar um trabalho, não vai sair nem tão bom como você quer. Se você nunca teve experiência cortando seu próprio cabelo, não vai sair do jeito que você imagina, né? Dependendo como você imagina também. Diminuí já bastante, ó, aquela altura que estava aqui. Agora eu vou regular aqui, ó, para intermediária, tá? Aí eu vou regular para intermediária aqui, ó. Aí quando eu chegar aqui do outro lado aqui eu mostro para vocês, beleza? Pessoal, já passei aqui, ó, né? Ficou algumas marcações aqui ainda, mas ainda não terminei o corte de cabelo. Mas aí, ó, que essa marcação aqui eu vou tirar tudinho, né? Vou estar passando agora a 2, né? A 2 alta, a 2 baixa, quer dizer aqui, ó, na aresta aqui, para tirar mais esse volume aqui, ó. E depois eu vou passar 2 alta em cima. Vou botar para 1 aqui, ó. A 1 alta. Tá.
Beleza, pessoal? Quando tiver já próximo aí, já volto com vocês aí. Então, gente, ó, tá ficando assim, ó. Aí eu vou tá tirando essa marcação aqui, ó. Tá clareando ela com a especial meia, né? Tá tirando ela aí, beleza? Aí, gente, já clareou bastante, tá vendo? A linha aqui, ela faz outra leve marcação aqui, ó. Mas aqui a gente vai tirar regulando o pente aqui, ó. Certo? Aí, nós estamos regulando aqui no pente. Espelhinho aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? Eu vou usar a lâmina da máquina, certo? Para tirar essa marca aqui, ó. Beleza? Usar a lâmina aqui da máquina. Pra mim tá tirando essa marquinha aqui. Tá vendo? Ela vai clareando, ó.
Pois quando tiver já do outro lado aqui eu mostro pra vocês. Vou passar dois aí, ó, pessoal, como que tá ficando aí, ó. Né? Passei aí a maquininha aqui, ó, tá vendo? Disfarcezinho, ó. Né, ó. Eu vou estar passando a 2 agora em cima. A 2 alta. E logo mais eu tô finalizando. Ficar bastante cabelo, ó. Já finalizado, eu já chego. Já finalizado aí, eu volto com vocês aí, pessoal. Senão vai ficar muito longo o vídeo, já tá em 15, 16 minutos já. Né? Eu vou finalizar aqui, aí eu já volto aí, beleza? E aí, pessoal, esse é o final aí do cabelo aí, ó. Certo? Tem só uma pequena colisão aqui com a gilete e a espinha. Mas tranquilo, esse é o resultado aí, ó. Lembrando, hein, pra quem corta sozinho, tá? Não tá perfeito, mas tá de bom tamanho. Pra quem corta só, entendeu? É isso aí. Obrigado aí, valeu e fui!